O texto que nós vamos estudar nessa manhã é apenas um versículo, capítulo 11 de Números. Eu queria convidar você a abrir sua palavra ou acessar através do seu celular, da forma que achar melhor. Apenas um verso nós vamos ler. Números capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Esse verso relata apenas um dos acontecimentos que ocorreram na trajetória da igreja do nosso Senhor por ocasião do deserto. Nessa linha reta da nossa história, onde teve início na criação e terminará quando o nosso Salvador retornar em glória, que chamamos de consumação, durante toda a trajetória da igreja, Deus é Senhor de toda a história e Ele mesmo conduz todas as coisas. Olhando para o livro de Números, podemos encontrar o exemplo claro de um Deus que se propôs a caminhar com seu povo, conduzindo em todo o tempo em sua jornada à terra prometida. Depois de um resgate da servidão do Egito, esse povo estava livre, estava caminhando com Deus. Então nós precisamos olhar de perto a peregrinação de Israel no deserto e podemos aprender muito a respeito de nossas murmurações, nossas tentações, nossas provocações a Deus, nossa facilidade em deixar as coisas de Deus, colocando em xeque e buscar as novas alternativas para as nossas vidas. Nesse sentido, de escolher o que é melhor, dependendo da situação que se encontra na sua vida, o apóstolo Paulo nos relatou de forma precisa, clara e simples, em Romanos 11, versículo 22. Lá ele escreve o seguinte: Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Porque é justamente isso que Deus demonstra nas páginas de Números. Ele é bondoso com a nova geração que Ele mesmo protegeu e cuidou durante toda a caminhada no deserto, ao mesmo tempo que foi severo com a geração que caiu no deserto e não entrou na terra de Canaã. Isso nos mostra que Deus, mesmo sendo bom, não deixará de ser severo. E assim Ele foi com a igreja naquele momento. Sua severidade foi vista em todos os momentos que a igreja desviou, se queixou, murmurou e foi punida por isso. Mesmo assim, sua bondade foi vista em todo o tempo, porque manteve a sua promessa de conduzir seu povo, e independente da punição aplicada na igreja, Ele preserva aqueles que estão crescendo pelo caminho, ao mesmo tempo que outros pelo caminho vão ficando. O que Deus esperou da igreja que Ele conduziu pelo deserto naquela ocasião é que se dedicasse à adoração a Ele, única e exclusivamente a Ele. É isso que Deus também espera agora, uma dedicação da sua igreja da melhor maneira possível. Que sua igreja, que atravessa por tempos difíceis, também se dedique a adorar a Ele, que se disponha a caminhar em adoração, confiando em sua condução da história em todo o tempo. Diante disso, duas observações nós podemos fazer nesse texto, importantes para as nossas vidas, de tal forma que nós aprendamos um pouco mais a nos dedicar a Deus, a nos consagrar a essa dedicação. A primeira delas diz sobre a presença de Deus, e isso está na parte A desse versículo, quando diz que o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Passar por dificuldades não é novidade. Desafios no trabalho, desafios nos lares, desafios nos relacionamentos, a todo instante é uma batalha a ser vencida, uma barreira a ser superada. Tudo isso faz parte da vida humana, vem no pacote, junto com alegrias, realizações de sonhos, projetos futuros e momentos inesquecíveis. O problema é que nós queremos viver somente na realidade de felicidade, como se o outro lado não existisse, como se houvesse tempos ruins.
E mesmo que sejam duas realidades que andem de forma paralela, digo, o lado bom e o lado ruim, que não se cruzem em nenhum ponto de nossas vidas, essas duas realidades têm algo em comum, ou alguém em comum, se assim podemos dizer, e esse alguém é Deus. É Ele que conduz as nossas vidas, é Ele que nos guarda, é Ele que supre, é Ele que nos dá condições necessárias e suficientes para superar as dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, quando tudo está bem, não é que esqueçamos totalmente de Deus, mas a tendência é não agradecer, ao contrário do que acontece quando a situação muda. Buscamos a Deus com todos os nossos recursos e propomos uma mudança de comportamento. Duas atitudes também que existem, mas que não deveriam fazer parte da igreja, porque essa deve caminhar de uma só maneira, e essa é em dedicação a Deus, consagração a Deus, adorando a Deus com todas as suas forças. Se pararmos para pensar em nossas vidas, a nossa trajetória cristã, conseguiremos ver as fases que vivemos. Houve um resgate, um novo nascimento, uma nova forma de enxergar a Deus, e tudo isso em meio a um turbilhão de situações que nós passamos. O que não paramos para pensar é que em todo o tempo Deus está presente conduzindo nossas vidas, Deus sonda as nossas vidas, Deus nos conhece, sabe quando levantamos e quando nos deitamos, ainda a palavra não chegou à nossa boca e Ele já sabe. Deus está conduzindo a sua igreja em todo o tempo, controlando a história de cada um de nós, e não há necessidade nenhuma de nenhum de nós nos queixarmos, de murmurarmos, de mostrar o desprazer com a situação que nós vivemos. E essa foi a realidade que Israel demonstrou em determinado momento de sua caminhada, e que está escrito na palavra de Deus como alerta para a sua igreja nos dias de hoje. Qual é o motivo que te faz se afastar da dedicação que deve prestar a Deus? Qual é a queixa que você tem para fazer que te impede de caminhar em comunhão com Deus? O que está atrapalhando você, ou o que está tomando conta da sua vida, que você tem reclamado sobre esses tempos que nós temos passado? Sequer podemos nos reunir na nossa totalidade da nossa querida igreja, mas será que isso é momento de murmurar com Deus diante de um cenário tão difícil que Ele tem suprido nossas vidas? Então, o que você tem feito, o que você tem falado para Deus, o que você tem pedido e buscado desse Deus na sua vida? Existe um comentarista atual que ele diz que muito sofrimento em nossas vidas, falando do mundo cristão, poderia ser evitado se os cristãos enxergassem suas vidas como um todo e não se concentrasse apenas em momentos. O que ele quer dizer é que nós precisamos ter consciência de que Deus é um Deus presente e que não deixará de tomar conhecimento de nossas queixas e murmurações. O que ele quer dizer é que nós somos imediatistas. Nós enxergamos somente esse momento agora, a situação que nós passamos agora, as dificuldades que nós enfrentamos agora. O que ele quer dizer está relacionado àquele povo no deserto, porque lá no deserto, mesmo Deus suprindo de todas as formas aquele povo, eles só olhavam o momento que eles estavam. Senhor, nós estamos com sede. Moisés nos trouxe aqui para nos matar de sede. Senhor, nós estamos com fome. Moisés, esse Deus nos trouxe aqui para nos matar de fome. E a todo tempo queria voltar na condição anterior de escravidão, morando no Egito. É isso que o nosso comentarista diz. É isso que ele traz para todos nós diante desse comentário, de um povo que olha só para o momento agora e não olha para um todo de sua vida. O todo da sua vida, o que o nosso comentarista quer dizer, é que Deus está caminhando com o seu povo, Deus está conduzindo o seu povo em todo momento, e isso é motivo que nós temos para agradecer a Deus e não para murmurar. É isso que ele traz para todos nós.
Mas ele também, e o texto também nos traz uma informação importante para todos nós, é que esse mesmo Deus, ele mostra o seu caráter diante desse povo. Ora, o que ele faz e aonde nós vemos isso? Nós enxergamos isso na parte B do versículo, quando diz que acendeu-se a ira do Senhor e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. O nosso Deus é um Deus santo, mas também é um Deus gracioso. Já vimos que a presença de Deus é constante em nossas vidas, ou na vida da igreja. De forma clara, Deus se fez presente no meio da sua igreja. Segundo o que nos mostra o livro de Números, Deus se mostrava através da coluna ou da nuvem e também na coluna de fogo. E Deus se manifestava sempre que necessário para a correção do povo. Moisés e Arão, quando ouvia as queixas do povo e não conseguia convencer o povo do seu erro, rapidamente se prostravam e esperavam o juízo de Deus. E assim Deus revelava o seu caráter santo para o seu povo. Esse caráter de Deus diante do seu povo entra em conflito com dois aspectos que nós temos em nossa vida. A primeira é a nossa desobediência aos mandamentos de Deus, e segunda, a impureza que faz parte de nossa vida. Falando da desobediência primeiro, ela era passiva de correção. Em todo momento isso é fato para nós. E ainda pode ser usada por Deus em qualquer momento dentro da sua igreja, visto que o caráter de Deus é santo e ele não mudou ao longo da história. Ele se mostra santo através da narrativa bíblica e ainda hoje é o mesmo Deus santo que nós conhecemos. O que acontece é que, com o passar do tempo, o temor da santidade de Deus foi ficando algo normal. O ensino a respeito de Deus já não gera o aprendizado esperado em muitos casos, e com isso surge a desobediência, que é um conflito entre a vontade de Deus e a minha vontade. Esse conflito é travado a todo instante. O que é verdadeiro, absoluto, e o que deve ser seguido dá lugar para o que nós acreditamos, o que nós pensamos ser verdadeiro, e isso gera a desobediência. E nós unimos a essa questão também a impureza ainda contida em nosso coração, resultado de uma queda que somente Deus para nos resgatar de tal situação. A impureza também agride a santidade de Deus. Naquela época, a impureza era tratada por meio de prescrições de isolamento e purificação em casos estabelecidos por Deus. Hoje, nós nos colocamos na presença de Deus, na mediação de Cristo Jesus, e pedimos perdão. Suplicamos a Deus que nos abençoe e nos livre de tais situações, mas tenhamos consciência de que é uma afronta a Deus. A diferença é que a nuvem que aparecia para eles não aparece para nós, para nos corrigir. Os relatos dos aparecimentos dessa nuvem, nesse caso, trazia com ela o juízo de Deus sobre o povo desobediente e impuro. Havia baixas, muitas baixas, e Deus estava tratando do seu povo. Mesmo assim, mesmo com Deus tratando e punindo esse povo, ele se mostra um Deus gracioso. Essa graça não fica de fora em momento algum da nossa história. Se naquela época existiram os sacerdotes e levitas para o trabalho designado por Deus, é porque Deus colocou esse ato de graça que impedia que a sua ira destruísse sua igreja. Hoje, nós temos da mesma forma, o sumo sacerdote que se entregou em nosso lugar. E quando Deus olha para a nossa desobediência e nossas impurezas, Ele vê o sacrifício do seu Filho em nosso favor. E temos a certeza de que os atos graciosos de Deus não são somente vistos no passado, mas está presente também nas suas ações, ainda hoje em nossas vidas. E na sua condução da história, Deus irá colocar o seu povo em uma posição que nos faça obedecer às suas leis. Ele vai conduzindo o seu povo. Os atos graciosos de Deus em nosso favor, caminhando junto conosco, mesmo quando pensamos que não estamos presentes, que Ele não esteja presente, é suficiente para que nós, como igreja, nos dediquemos mais a esse Deus. Nós sabemos muito bem que Deus tem conduzido todos nós
em todo momento. Então, o que nós podemos ver e o que nós podemos ter são duas atitudes importantes. A primeira delas é tomar o cuidado com o caminho que nós escolhemos para a nossa jornada. São ofertas que aparecem em nossas vidas, que são tentadoras e nos chamam a atenção, mas no meio delas tem aqueles que servem para nos afastar de Deus. Então, nós precisamos aprender a colocar na presença de Deus e pedir a Deus que nos ajude da melhor maneira possível, para que nós tenhamos a oportunidade de louvar e glorificar Ele, dedicar a Ele. Segundo é que nós precisamos ser pacientes e atentos às ações de Deus. Mesmo que esteja no deserto, que o caminho esteja difícil, não deixe de ser fiel a Deus. As dificuldades passam, o caminho se torna mais leve e você começa a enxergar a bondade de Deus em todo o tempo. Então, o que nós aprendemos no livro de Números, especificamente nesse versículo 1, é que nós vemos um Deus gracioso, bondoso, mas um Deus justo. E esse Deus está caminhando comigo, está caminhando com você, está caminhando com todos nós. Nós precisamos aprender que nós não estamos sozinhos na nossa trajetória cristã. E nós não podemos trocar a graça, a bênção, o cuidado de Deus por outras atividades. Se nós temos momentos específicos, e deveria ser uma adoração em todo o tempo, se nós temos momentos específicos para adorar a Deus como igreja, devemos dar a máxima importância a esse momento. Se nós temos trabalho a ser realizado, e digo isso a toda a igreja designada por Deus para realizar os seus trabalhos, precisamos sim fazer da melhor maneira possível. Então, eu queria concluir essa breve mensagem nessa manhã, perguntando quais os caminhos que você tem seguido, qual a importância que você tem dado ao estudo da Palavra de Deus, qual a importância que você tem dado à reunião, qual a importância que você tem dado a esse exercício devocional, ao culto que acontece às 19 horas em nossa igreja. Qual a paciência que você tem tido nesse momento de dificuldade? Nós estamos enfrentando uma quarentena, uma pandemia, muita desinformação, muitas pessoas e famílias cristãs assustadas com esse momento, muitas vidas que foram ceifadas por essa doença. Como você tem reagido? Qual a paciência que você tem tido nesse momento para louvar e glorificar o seu Deus? Então lembre-se em todo o tempo de que você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Fato é que Deus tem conduzido sua família, Deus tem conduzido o seu povo, Deus tem conduzido a sua igreja. E Ele vai ser gracioso, sim, em todo o tempo. Mas lembre-se, Deus fará a justiça que lhe pertence. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus conduza as nossas vidas, tendo misericórdia de nós, hoje e sempre. Deus abençoe.